Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pitacos do Ornelas, o seu podcast semanal sobre os esportes americanos. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Ornelas, sou jornalista e comentarista esportivo. Antes de qualquer coisa, peço para você me seguir em todas as redes sociais, seguir o podcast no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e diversas outras plataformas que a gente está presente. Se você está escutando esse podcast pelo YouTube, peço para você se inscrever aqui no canal, curtir, comentar, compartilhar, falar o que você acha. E hoje o nosso tema é o Kansas City Chiefs, né? A equipe do quarterback Patrick Mahomes chegou ao Super Bowl, né, da temporada 2020-21. Foi derrotado pelo Tampa Bay Buccaneers e a equipe nessa última quinta-feira, né, anunciou o corte de dois jogadores, né, da linha ofensiva, o Mitchell Schwartz e o Eric Fisher, né, dois jogadores titulares da linha ofensiva, né, o left tackle e o right tackle da equipe. E um dos motivos é que a equipe tá, assim como o Saints, assim como o Packers, como algumas outras equipes da NFL, tá sofrendo aí com a redução do cap da NFL, que foi reduzido a 182 milhões para a temporada 2021, né, por conta dos prejuízos que a pandemia causou à NFL. Só que a saída desses dois jogadores, né, ela salva 18 milhões em cap para o Kansas City Chiefs, porém a equipe ainda está no vermelho, né, em 3 milhões de dólares, então a gente deve ver outros jogadores saindo desse elenco. E o grande problema é, a equipe pode e vai sofrer ainda com mais jogadores indo embora, mais jogadores que potencialmente vão ser dispensados ou não vão ter seus contratos renovados, né? Eu peguei aqui uma lista de alguns jogadores que provavelmente não devem voltar ao Kansas City Chiefs para essa próxima temporada, né? Que já estão dentro do elenco e devem ser dispensados, né? Como o Damian Williams, né? Que é running back, que salvaria aí pouco mais de 2 milhões de dólares para a equipe, né? Um jogador que não jogou a temporada 2020, foi um dos que deu opt-out por conta da Covid. Já não era um running back que atuava tanto, podemos dizer assim, né? Pouco mais de 30% dos snaps do ataque. O Clyde Edwards-Helaire, que foi escolha de primeira rodada na equipe em 2020, está aí cumprindo seu papel e deve ser o carregador aí da franquia, né? O running back. Outro nome que pode ser considerado é o Derek Nadi, interior de linha defensiva, né? Outro nome que salvaria um pouco mais de 2 milhões, né? Um jogador que ainda está sobre seu contrato de calouro, foi uma escolha de terceira rodada em 2017, né? E é um jogador que, por questões financeiras, seria uma boa opção, né? Não é um cara que preenche tantos espaços dentro dessa defesa, não produziu tanto assim e tem um contrato aí que a equipe pode considerar para realizar um corte, né, ou alguma outra movimentação. Um outro nome que talvez seja um dos que acaba entrando na lista de corte é o James Winchester, que muita gente não deve conhecer, mas é o long snapper da equipe, né? A sua saída economizaria ali cerca de 1 milhão de dólares para a equipe dos Chiefs, né? E a questão é que na posição de long snapper você pode trazer outros nomes ali do draft ou alguns outros nomes mais baratos, que infelizmente aí a posição não acaba sendo uma das que paga realmente efetivamente bem, né? A equipe tem outros problemas dentro do elenco, né? Como alguns jogadores aí que poderiam ter seus contratos, que poderiam ser dispensados ou num cenário ideal poderiam ter algumas reestruturações de contrato, né? Como o Tyrann Mathieu, que salvaria ali quase mais de 14 milhões, né? 14,8 milhões de dólares se cortassem o safety, que está em seu último ano de contrato. Porém, a equipe poderia economizar ainda mais se conseguisse reestruturar o contrato dele nesse último ano. Ele é um cara muito presente nessa defesa, né? Teve presente mais de 90% dos snaps. Não teve uma partida muito boa no Super Bowl, é verdade, porém é um safety muito forte, que consegue ajudar muito em todas as partes do campo, né? Tanto cobrindo passe, sendo o cara que pressiona o quarterback. Seria muito bom manter ele no elenco, mas seria melhor ainda se a equipe conseguisse dar uma ajustada nesse contrato dele, né? Ele vai ocupar cerca de 19 milhões e 700 mil dólares do cap nessa temporada, que ele poderia tentar converter em alguma coisa, talvez renovar e estender e fazer algumas misturas de signing bônus, né? Que a gente sabe que algumas equipes estão fazendo isso para diluir melhor o contrato dos jogadores, né?
E um outro problema da equipe, que o título desse podcast fala, né, que é a debandada dos Chiefs, é porque a equipe tem ali 28 jogadores dentro do atual elenco que não tem contrato para 2021 e que a equipe tem que pensar o que vai fazer, entendeu? A gente tem aí alguns exemplos de jogadores que estão nessa lista, né? A gente sabe que tem muitos jogadores que não devem voltar, que são jogadores de special teams, jogadores que vieram para compor o elenco, como o Le'Veon Bell, que não foi muito usado, o Daniel Kilgore também, jogador de linha ofensiva, não foi tão usado, já é um jogador mais velho, não deve ficar, mas a equipe tem outros jogadores como Austin Reiter, que foi o center titular da equipe, Sammy Watkins, que também não deve ficar pelo salário, Daniel Sorensen, que é outro safety da equipe também, o DeMarcus Robinson, wide receiver, vários nomes assim dentro desse elenco que podem não ser nomes que chamam muita atenção, mas que ajudam muito na composição desse elenco, e a equipe dos Chiefs precisa fazer alguma coisa, né, para tentar salvar alguns desses jogadores e se reestruturar, porque a grande verdade é, Patrick Mahomes nesse momento vai entrar na temporada 2021 sem seus 2 tackles titulares, pode perder o seu center titular, e a grande verdade é, a equipe não tem dinheiro para ir atrás no mercado, não tem dinheiro para ir atrás de Trent Williams, não tem dinheiro para ir atrás de nenhum jogador. A grande verdade é que um jogador de linha ofensiva, mais precisamente um jogador on right, on left tackle, que seja minimamente produtivo, custaria algo hoje na casa dos 5, 6 milhões de dólares em um ano, que não é um valor que o Chiefs parece estar disposto a pagar. No draft mesmo a gente não tem tantas opções assim que pareçam prontas para a NFL pela posição que o Kansas City Chiefs tem, né? Tem a escolha número 31. A gente tem alguns nomes como Liam Eichenberg, Alex Leatherwood ou Dylan Random, que são jogadores que jogam como tackle, mas que seriam calouros, seriam jogadores de final de primeira rodada, que podem sair antes, dependendo de se alguma outra equipe dá o tiro e escolher o jogador antes. Pode ter que, às vezes, subir no draft para conseguir ficar com um jogador muito bom. E a gente sabe que, principalmente na primeira rodada, se paga um preço alto, vamos dizer assim, né, em escolhas, em trocas. Então a equipe precisa pensar no que vai fazer, e se não se cuidar, vai acabar tendo um problema muito grande, principalmente na parte ofensiva. O Patrick Mahomes sofreu muito no Super Bowl, e a solução não é cortar os jogadores dessa linha ofensiva, é tentar reforçar ela da melhor maneira possível, com preços melhores, né? Bom, galera, vou ficando por aqui. Gostaria de agradecer a você que escutou esse podcast até o final, reforçando os recados iniciais para você curtir, comentar, compartilhar esse podcast por onde você estiver escutando. Se você quiser me seguir nas redes sociais, é @omeninoornelas no Instagram, no Twitter, no Facebook, Matheus Ornelas. Muito obrigado e até a próxima!